Olá, pessoal. Estamos começando aqui a terceira e última parte dos vídeos referentes ao ciclo do ouro no Brasil. Nessa terceira parte, pessoal, nós estaremos discutindo um pouco sobre algumas revoltas que ocorreram pelo Brasil, alguns diretamente ligados ao ouro e algumas revoltas ligadas indiretamente a partir de fatores em que o ouro passou a modificar em relação às questões cotidianas, em relação à maneira que lidava com a atividade escrava pelo Brasil em geral. Ok? É, a primeira revolta, pessoal, que eu separei aqui, ela é conhecida como Revolta de Ouro Preto. Quais eram os elementos que levaram a essa revolta? Primeiro, a insatisfação com o quinto, que é aquele imposto que a gente falou na aula anterior, né? Os 20% para poder receber o selo real da coroa portuguesa. A proibição do ouro em pó, porque a gente viu também que todo o ouro agora deveria ser transportado em barras. Punição, punições a quem não conseguisse pagar. A gente também viu sobre isso, né? Que alguns poderiam ser até presos ou perder seus escravos, seus bens. Fim das casas de fundição, redução de impostos e fim dos monopólios, enfim, e também exigiu o fim dos monopólios sobre o fumo, ok? Essa revolta, pessoal, ela foi liderada por cidadãos de Ouro Preto. E o que é que acontece? Esses cidadãos, pessoal, queriam que fosse alterado as coisas, queriam ter mais direitos, queriam quebrar um pouco da hegemonia do governo. E o governo, pessoal, naquela época, ele vai fazer um acordo. Ele vai dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos se sentar, dar uma trégua, para a gente dialogar termos. Quando chegou nessa reunião, o líder de Ouro Preto mandou prender o líder dos revoltosos. Logo após, mandou assassiná-lo como pena. Queimou os demais prisioneiros que estavam juntos, além de fazer uma separação entre as capitanias de São Paulo e Minas Gerais. Na verdade, a coroa portuguesa não queria diálogo. Ela queria, de fato, continuar controlando e as pessoas perdendo o direito sobre a soberania nacional, sobre a soberania sobre o ouro, ok? Outra revolta, pessoal, também desse período que merece destaque é a Guerra dos Mascates. Essa Guerra dos Mascates, pessoal, ela ocorreu entre Olinda e Recife. Nessa época, os senhores de engenho, que estavam insatisfeitos com o valor da cobrança dos açúcares, eles se reuniram na capitania de Olinda e começaram a acusar que em Recife, que era a nova capital, foi a capital que foi colocada após a invasão holandesa, começaram a comentar que em Recife existiam mais privilégios por parte da coroa, que eles que de fato geravam renda a partir do açúcar, a partir do bom tempo, eles estavam sendo escanteados. E o que é que eles fazem? Eles passam a se reunir para poder lutar contra os comerciantes portugueses que estavam chegando no Recife, que eram denominados genericamente de mascates. Vai ser uma revolta que a gente vê também relacionada à questão do ouro. É uma revolta indireta. Na verdade, a coroa portuguesa vai passar a investir na exploração do ouro e vai fazer com que os preços do açúcar não sejam rentáveis para aqueles que estavam produzindo, além de incentivar também a migração de novos portugueses para o território nacional, que naquele contexto local de Olinda e Recife estavam adquirindo certos lucros que não eram bem vistos pela sociedade local que já existia no entorno.
Outra revolta, pessoal, também ligada indiretamente ao ouro, mas que merece destaque, é a revolta de Beckman. Nessa época, por exemplo, da exploração do ouro, os escravos negros eles serão encaminhados em massa para as Minas Gerais. E aqueles estados menos favorecidos economicamente, eles vão agora passar a explorar outra atividade escrava, que era a mão de obra escrava indígena. Os jesuítas da época, os padres do Maranhão, por exemplo, que é onde vai existir um grande foco desse tipo de escravidão, eles não vão gostar disso. E eles vão, de certa forma, criar uma briga com os fazendeiros locais, que vai ficar conhecido como Revolta de Beckman. É claro que a gente está falando aqui do caso do Maranhão. Por exemplo, a substituição. O escravo negro ele passa a ser mais caro. Consequentemente, a capitania do Maranhão já não tinha tantos recursos financeiros, passa a investir na mão de obra indígena e isso vai gerar conflitos. Mas isso não é uma coisa isolada ao Maranhão. Se a gente for observar, essas brigas de fazendeiros com jesuítas, elas irão se expandir também pelo Brasil. Até porque o Marquês de Pombal, que vai ser um dos líderes portugueses dessa época, o depotista esclarecido, ele vai permitir que a escravidão indígena, que era proibida desde o ano de 1530, ela agora passasse a vigorar. Ok? Existe até um filme, pessoal, que eu posso indicar a vocês aqui, que vai enriquecer bastante a compreensão de vocês sobre essa liberação da escravidão indígena a partir do governo de Pombal. O nome desse filme é A Missão. É um filme do ano de 1986, onde mostra esse tipo de prática da escravidão dos índios lá na região de Foz do Iguaçu. Ok? Vocês podem pesquisar aí. É um filme bastante interessante. Eu acredito que vai enriquecer bastante a compreensão de vocês. Desde já, pessoal, agradeço a compreensão de vocês. O esforço que vocês vêm dedicando para poder acompanhar as aulas não presenciais. E se precisarem de orientação, é só entrar em contato, beleza? Estamos juntos.